Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 36 em diante, nós estaremos lendo. Então, Mateus 26, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Somente até aqui. Eu queria falar um pouco desses últimos momentos na vida de Jesus. Esse texto aqui, ele é bem conhecido, mas dá para a gente explorar muitas coisas, né, práticas para a minha vida e para a sua vida. Um pouquinho antes, né, de Jesus estar ali no jardim do Getsêmani, ele avisa ali os seus discípulos daquilo que irá acontecer. Se a gente voltar um pouco o texto, no versículo 31, ele diz assim: então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Aí a gente sabe que Pedro falou: não, ainda que o Senhor for até a morte, eu vou contigo. E Jesus falou: não é bem assim, Pedro, segura, você não vai comigo até a morte. E eu digo mais, que antes que o galo cante, tu me negará por 3 vezes. E depois acontece de Jesus ir então para o jardim do Getsêmani. Jesus então, nessas últimas horas de vida, ele vai passar, antes da crucificação, pelos piores momentos da sua vida terrena. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso essa noite. Jesus aqui, ele já sabe o que vai acontecer com ele. Ele dá um alerta aos seus discípulos, ele fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue, vão ferir o pastor, as ovelhas ficarão dispersas, mas vocês esperem, porque a minha promessa é que eu ressuscitarei, eu vou voltar para me encontrar com vocês novamente. Mas o texto começa dizendo então que Jesus ele está ali no Getsêmani, e a primeira coisa que eu quero informar aos irmãos é o jeito que Jesus reage a saber que ele ia ser crucificado. De que forma que ele reagiu? Da forma mais natural possível, mostrando que ele era homem. Jesus ele tinha 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Como homem, eu quero analisar como ele se sentiu. 2 palavras aqui o texto nos informa. A primeira delas é que Jesus está triste e Jesus está angustiado. Falando de tristeza, eu fui procurar no dicionário Dício, que é um dicionário online, fala que tristeza está relacionada com mágoa, com aflição e com uma penalização que eu e você temos na nossa vida quando nós ficamos tristes. Então Jesus ele está triste, ele está
magoado, ele está aflito. E a outra palavra que aparece é uma palavra que ela causa assim um pouquinho mais de dor, que é a palavra angustiar-se, ou a palavra angústia. E a Bíblia, ou melhor, o dicionário nos informa antes da Bíblia, que a angústia é uma ansiedade física acompanhada de dor. Quem já ficou ansioso aqui, levanta a mão. Não é bem isso? Quando você está angustiado, você fica ansioso. E essa ansiedade, ela causa o quê? Dor. É a mesma coisa de você estar incomodado com algum cheiro, com alguma situação, e aquilo causa um sentimento de repulsa. A angústia é isso. A gente talvez nem sabe por que ficamos angustiados, mas a angústia, ela traz uma ansiedade que ela causa dor no nosso coração. O que mais causa angústia? Ela causa também uma agonia, ela causa apreensão. Eu poderia dizer também que ela causa um aperto no coração. A gente fica com o coração apertado, com o coração aflito. Nós podemos dizer também que é uma inquietude profunda que oprime a nossa alma. Nós ficamos inquietos. Quando você está angustiado, não tem refeição boa, não tem cama boa, não tem programa de televisão bom. Parece que tudo à sua volta está ruim, porque você está angustiado. Pois bem, gente, esse é o sentimento que Jesus está passando agora antes de ser crucificado. Tristeza e ele tem angústia. Percebem que ele passou por situações que todos nós enfrentamos também na vida. Eu e você, irmãos, aprenda isso o mais cedo, mais rápido possível. Todos nós enfrentamos tristezas e angústias. É impossível nós não passarmos por tristezas e por angústias na vida. E nós entendemos então que assim como Cristo passou, nós também iremos passar. Jesus enfrentou a tristeza, Jesus enfrentou a angústia. E Jesus, diante das aflições, ele toma uma atitude que eu e você também deveremos tomar na nossa vida. E qual a atitude que ele tem? Ficar se lamentando? Ficar chorando? Ficar reclamando? Ficar murmurando? Não. Jesus, ele toma uma atitude, ou seja, ele tem uma ação diante da angústia e da tristeza. E qual foi a ação de Cristo? Quem está atento ao texto aí? O que ele fez? Ele foi orar. Aprenda isso. O coração não está bom, não está bem, você está aflito, você está angustiado, você está ansioso, você está preocupado, você está triste, está magoado, está com uma melancolia eterna dentro do seu coração. Aprenda a ir orar diante do Senhor. Não há melhor remédio do que a oração. Digo por experiência própria. Não há melhor remédio para mim e para você do que nós nos curvarmos diante do Deus que entende a minha situação e que entende a sua situação, e que está disposto a não só trazer alívio, mas libertar eu e você desse sentimento de tristeza e de angústia. Jesus aqui então, ele toma a atitude de ir orar, provando que o homem deve buscar a Deus também, ou deve buscar ao Pai diante da situação adversa que o homem enfrenta na sua vida. A primeira lição que eu aprendo, irmãos, é que você... Deixa passar o carro. A primeira lição que eu aprendo é que, diante das adversidades, eu e você precisamos aprender a orar. Irmãos, é bom a gente orar uns pelos outros. É bom a gente pedir, nós vamos orar no final pelos irmãos que estão pedindo aqui pelo YouTube, que já pediram também antes. Nós vamos orar uns pelos outros, sem problema nenhum. Mas nada substitui a sua oração individual com Deus. Eu e você, e eu coloco eu também nessa frase, nós costumamos terceirizar a oração. O que é terceirizar a oração? Quando acaba o culto, vem um irmãozinho, chega lá e fala: Isabela, estou passando por uma luta, não esquece de orar por mim essa semana. Dona Denise, estou passando por uma enfermidade, não esquece de orar por mim essa semana. Nós terceirizamos aquilo que deveria ser uma ação, uma atitude nossa. Volto a dizer, não é problema a gente pedir oração, não é problema. Desde que eu tenha meu tempo com o meu pai lá em secreto no meu quarto.
Porque senão a gente vai ser aquele crente, né, que muito antigamente falava, né, o crente 6 horas. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Aí Jesus fica falando, filho, que dia que você orar por você? Que dia que você vai parar diante de um problema que você está passando e criar uma vergonha na cara, uma atitude, falar, eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso colocar minha esposa, meu marido, meus filhos, é minha responsabilidade, é o meu dever. Nós vivemos uma geração que gosta de terceirizar, parece que tudo, educação dos filhos, a gente terceiriza, os professores que estão aqui que digam isso, terceirizam, meu filho vai para a escola, eu já estou pagando, eu quero o melhor ensino para ele. Gente, na pandemia, quantos pais tiveram que reaprender as coisas para ensinar o filho? Vocês já fizeram lição de casa para os filhos na pandemia? Fez lá? E nós vamos terceirizando, a gente vai colocando, olha, a responsabilidade do outro. Chega lá na escola e fala assim, eu quero a melhor educação para o meu filho. Nós somos fáceis de terceirizar aquilo que muitas vezes é responsabilidade nossa. É sua responsabilidade. A primeira delas é a oração. A oração nos conecta com Deus. A oração nos faz entender, presta atenção nisso, os nossos sentimentos. Por que eu falo isso e afirmo? Lembra quando o salmista ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que ele ora dessa maneira? Por que alguém chega para Deus? É uma oração esquisita, não é? A oração é uma pergunta que ele faz, não é uma oração, não é um pedido. A oração dele, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele mesmo pergunta, depois ele responde. Ele fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Né? Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Que quando a gente ora, a gente está entendendo dos nossos sentimentos. Quando eu me ajoelho no meu quarto para orar, Deus está mostrando quem eu sou. E o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando, e os sentimentos que estão dentro do meu coração. Por isso que a gente erra muito. Porque nós tomamos decisões pautadas nos nossos sentimentos e não vamos ao lugar certo, que é o lugar de oração, no secreto com o Senhor. Aquele que ora aquieta sua alma diante do Senhor, por mais aflito que esteja. Gente, isso aqui não é segredo nenhum que eu estou pregando, mas é tão negligenciado por nós. É meio que redundante, né? É a mesma coisa você ir no médico, e todos nós vamos aos médicos, e aí ele faz os exames, vê os exames que estão alterados. Qual que é a primeira coisa que o médico fala para nós? Vocês sabem, gente. Algumas delas, vocês já vão saber. Primeira, mude o quê? Alimentação. Segundo, você está fazendo atividade física? E aí terceiro vai, né? Você está dormindo bem? Você está tendo tempo para descansar? Você está tendo tempo para fazer isso, fazer aquilo? Ele vai dar a cartilha. A Bíblia é a mesma coisa. Igualzinho. Não muda a cartilha. Eu estou aflito, o que eu faço? Eu busco na fonte. Eu vou lá orar, eu vou lá colocar minha vida diante de Deus, eu vou entender os sentimentos que estão dentro aqui do meu coração. Vários homens e mulheres fizeram isso na Bíblia, vários. Davi fez isso. Salomão fez isso, Esther fez isso, Ana fez isso, vários homens, vários, Paulo, Pedro, Tiago, João, todos. E na oração também, ela nos traz paz diante das aflições da vida. A oração traz paz, gente. A oração traz descanso diante das adversidades que eu e você enfrentamos. Nós pagamos caro em medicamentos para trazer paz ao nosso coração. E eu estou falando uma coisa que é gratuita, que você pode ir lá no seu quarto, quando voltar do culto, Mateus 6,6 fala, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta,
e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É gratuito. Talvez a única coisa que você vai gastar é a energia de ligar a luz ali para estar orando diante do seu Senhor, do seu Deus. E por que a gente não ora? E por que a gente não se coloca diante do nosso Deus? Então a primeira coisa que você deve buscar na sua vida é a oração. Está difícil? Vai orar. Está triste? Vai orar. Está angustiado? Vai orar. Como eu disse, irmãos, você pode pedir ajuda em oração, não tem problema nenhum, mas assuma o seu papel, assuma a sua responsabilidade. No céu, irmãos, eu não vou estar lá, falar assim, esse aqui era o meu pastor, gente boa, dá uma forcinha agora, eu vou entrar junto com ele. Não, é individual, assim como a oração, é individual. Vamos para frente, que eu não quero passar das 8:30. Jesus também nessa hora, ele sente uma necessidade, que está no versículo de número 38, acompanhe comigo por favor. Então, lhes disse para quem? Para os seus discípulos, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. A segunda coisa que eu entendo aqui nesse texto, das várias lições que ele passa para nós, é que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Eu tenho a minha responsabilidade de orar sozinho, buscar a Deus, de ir no meu quarto em secreto, orar, meu pai em secreto recompensar, tem tudo isso que é minha parte. Agora tem uma coisa também que Jesus nos ensina, que diante dessa aflição que ele está vivendo, ele fala, minha alma está profundamente triste até a morte. Ele sabia que ele iria morrer. Eu estou no capítulo 26, no capítulo 27, é isso mesmo, capítulo 27, um capítulo depois, talvez dias depois, Jesus já estava morrendo na cruz do Calvário. Se você soubesse que você iria morrer, vou melhorar aqui meu exemplo, daqui uma semana, o que você faria? Não vale gastar dinheiro, tá? Não vale pegar um cartão, né, ligar no banco e falar, me dá um ilimitado aí que eu vou torrar agora essa semana. Porque dinheiro é bom, mas não traz a verdadeira felicidade permanente nos nossos corações. O que você faria? Se você tivesse algo contra alguém, o que você ia fazer? Eu quero consertar, né? Lá, o seu fulano de tal vai morrer, ele chamou todos os filhos, né? Vai lá, a gente sempre faz isso, né? Só na hora da morte. Não vamos consertar agora, pedir perdão, nós vamos acertar tudo que está errado entre nós, né? E você quer estar do lado de quem nessa hora? De pessoas, fala aí gente, que você ama. Você não quer estar sozinho. Na maioria das vezes a pessoa que vai morrer, ela não quer morrer sozinha. Ela quer morrer com pessoas à sua volta. Deve ser assim, né? Porque a gente nunca morreu. Deve ser assim. Mas o que mostra aqui o texto é que Jesus ele queria estar perto dos seus discípulos, nessa hora de dor. Duas coisas importantes dentro desse tema aqui, que da gente precisar de pessoas ao nosso lado. Duas coisas importantes. Eu preciso ser essa pessoa para alguém. Você tem que ser essa pessoa para alguém. Às vezes a pessoa está aflita, ela não tem com quem compartilhar a sua dor, a sua tristeza, a sua angústia. E, sem tirar minha responsabilidade de pastor, todos nós poderíamos fazer isso como igreja. Todos nós. Você pode fazer isso. Você não precisa ser líder, você não precisa ser pastor, você não precisa ser dizimista, ofertante, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com empatia. Tem a ver com entender o sofrimento daquela pessoa e se colocar às vezes do lado dela. E eu quero chamar a nossa atenção com relação a isso. Nós precisamos aprender a caminhar como igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos aprender rapidamente essas coisas. Não seja um irmão comparado a uma ilha que vive sozinho. Não seja assim. Você não deve viver sozinho, você deve ser apoio para outra pessoa. E às vezes, irmãos, não é nem
uma palavra, às vezes não é nem muito sermão que a pessoa está precisando. Ela às vezes está precisando que alguém abrace ela e que só ouça aquilo que ela está passando. Na maioria dos aconselhamentos que eu faço, em pessoas que estão sofrendo, a única coisa que eu faço, além de orar, é ouvir. Porque a pessoa quer o quê? Desabafar. Desabafar. Ela quer falar, olha, eu estou com esse problema aqui. Jesus, qual que era o problema dele? A crucificação. Ele sabia que ele ia morrer na cruz. E ele queria que os seus discípulos estivessem perto dele nessa hora. Eu e você, irmãos, não fomos criados para vivermos sozinhos. Nós fomos criados para viver em comunhão, em comunidade, em comum acordo e assim por diante. Pode ser que você não goste de muita gente à sua volta, sem problemas. Mas você deve caminhar com poucos então. Mas você tem que ter pessoas à sua volta. Você tem que ser aquela pessoa que quando alguém liga ou manda uma mensagem, ligar hoje também já virou artigo de luxo, né? Mas mandar uma mensagem e falar, olha, eu estou passando por essa situação aqui pontualmente, você pode orar por mim? E aquela pessoa às vezes de imediato, pelo telefone mesmo, pelo WhatsApp, seja por onde for, já faz a oração naquela hora. Porque é naquela hora que a pessoa está precisando. Então que você faça isso, que você seja essa pessoa que apoie o outro que está passando por luta, por dor. Infelizmente, irmãos, aqui os discípulos, eles não atentaram para essa palavra de Jesus. A gente vai ver que por 3 vezes que Jesus faz a oração, os discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. A palavra fala que os olhos deles estavam pesados. E dá para entender, né? Quando a gente está com o olho pesado, dificilmente a gente consegue segurar o sono. Eu entendo que tem o sono físico, mas eu entendo também que tem algo espiritual aqui nesse texto. E tem muita gente que espiritualmente está nesse sono. Não consegue orar. Não consegue interceder por ninguém. Não consegue se colocar no lugar da pessoa que está passando pela luta, pela dor, pelo sofrimento. E se colocar como um agente, né, que vai trazer paz, cura, vai trazer libertação a esse irmão, a essa irmã. Como seres humanos, então, nós necessitamos de pessoas que caminham conosco. E abre os ouvidos aí para ouvir isso. Ó. A gente precisa de pessoas para caminhar conosco, que entendam as nossas limitações. Irmãos, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender, é entender que o outro é limitado como você também o é. Às vezes, como cristão, nós nos colocamos num lugar de o bom da boca. Para com isso. Nós não somos melhores do que ninguém aqui. Jesus, ele olha para nós com olhar de misericórdia de modo geral. Quando alguém está passando por uma dor, tenta entender a limitação daquela pessoa. Tenta entender, além da limitação, tenta entender a dor dela. Tenta entender a dor. Às vezes, para você quebrar a unha, tudo bem, para o outro pode ser o fim do século, né? É um exemplo só. Mas tenta entender a dor do outro. Aliás, quando nós passamos pelas situações que os nossos irmãos também passam, é aí que a gente começa a entender o sofrimento do outro. Só vai saber, irmãos, o que é um tratamento de uma enfermidade quem passar pelo tratamento dessa enfermidade. Enquanto isso, a gente não sabe o que é. Mas não é porque a gente não sabe que a gente não pode ajudar também essa pessoa. Se coloque também para ajudar essa pessoa, entendendo os sofrimentos da vida dela. Entenda as suas angústias. O que para mim é angustiante, talvez para Adriano não seja. O que talvez é angustiante para o Adriano, talvez para o Ian não seja. Mas nós precisamos ter a sensibilidade para entender o que o outro está passando. Essa semana eu estava estudando o livro de Jó, e eu não queria uns amigos igual Jó teve, não. Né? Porque os amigos de Jó, ao invés de ajudar ele, fizeram o quê? Em alguns momentos, mais atrapalharam do que ajudaram. Gente, pior coisa é você compartilhar um sofrimento com alguém, e esse alguém falar assim, você está passando por isso, você está em pecado. É a pior coisa que tem na vida.
Você está passando por isso? Falei para você. Você tinha que ir lá, todo dia lá, fazer isso, fazer aquilo. Você tinha que orar mais, tinha que ver. Gente, você está com a dor. Uma vez o obreiro na casa de recuperação, tinha acabado de roubar minha moto, aí vem um abençoado e fala, roubou porque estava em pecado. Falei, é verdade, eu estou mesmo. E luto todo dia para não viver no pecado. Mas você já pensou? Salmo 103 fala que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Ponto final. Então se alguém falar que está em pecado, você fala assim, eu estou mesmo, estou tentando buscar libertação e socorro para a minha vida. Só que lembre de uma coisa, irmãos, a vida ela é cíclica, ou seja, hoje eu estou aqui em cima, amanhã eu estou aqui embaixo. Hoje eu estou falando que você está em pecado, amanhã alguém pode também apontar o dedo e falar, você que está em pecado agora, camarada. E cristão, irmãos, nós cristãos, passamos por todo e qualquer tipo de tribulações e problemas. Nós temos irmãos aqui no nosso meio que já perderam filhos. Não fomos poupados. Nós temos irmãos aqui, famílias que tratam com pais que têm problemas de saúde sérios. Nós temos problemas de irmãos que faliram, quebraram. E eu posso falar de várias coisas, sem expor a vida de ninguém. O fato é que na hora da dor, do sofrimento, não fale muita coisa. Tenta abraçar, tenta acolher. Por mais que você não entenda, procure às vezes ficar quieto diante de algumas situações que a pessoa está passando ao seu lado. Ninguém sabe o que eu e você passamos durante a semana. Então ouça, entenda, limitação, dor, sofrimento, angústia. Tem pessoas que têm problema na coluna, como a dona Rita Sofa. A gente não sabe o que ela está passando, irmãos. Ela trata essa coluna, a dona Tereza conhece acho que mais tempo ela, alguns irmãos aqui, há anos. Então nós precisamos nos colocar no lugar dos outros também. Jesus ele fala, vamos orar comigo. E os discípulos dormem, os discípulos não ficam com ele. Eles falam, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, porque vocês estavam cansados, com sono. Seja alguém que leve alívio, seja alguém que leva paz, alento a quem se encontra em aflição, angústia, sofrimento ou dor. Muitas vezes nós não precisamos de uma palavra, mas de alguém que permaneça conosco. Permaneça. Às vezes não é a palavra, é a presença da pessoa. Eu estou com você. Nós falamos, estamos juntos e devemos continuar falando isso. Mas tem que estar juntos mesmo. E não só na hora de celebrarmos, mas também na hora onde as coisas não estão indo bem. Jesus não teve dos seus discípulos o apoio que precisava. Versículo 40 diz assim, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem 1 hora pudesses vós vigiar comigo? Aqui, eu já estou quase caminhando para o final aqui, rapidinho. O que Jesus está passando? Ele já está triste, ele já está angustiado. Agora ele vai passar por um terceiro problema, qual que é? Frustração. Ele se frustrou, ele falou assim, Pedro, mas você não conseguiu nem 1 hora ficar aqui comigo? Não precisava ficar a madrugada inteira, mas pelo menos 1 horinha de oração comigo já ia me ajudar muito. E eu entendo que Jesus, ele, de uma certa forma, ele se frustrou com os seus discípulos. Porque, gente, Jesus, ele andava no meio das multidões. Ele tinha muitas pessoas que queriam estar perto dele. Mas ele escolheu quantos para andar próximo a ele? 12. E o que ele esperava desses 12? O mínimo. Na hora boa, na ruim, que esses 12 estivessem do lado dele. Principalmente na hora da sua dor maior, na hora dele ser crucificado. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que as frustrações, elas também fazem parte da vida. Nós vamos nos frustrar. Por vezes eu sou frustrado e por vezes eu frustro as pessoas também à minha volta. Nós criamos expectativa. Nossa, é o pastor. Nossa, é o líder tal.
Nossa, é aquele irmão que tem condição melhor do que a minha, e isso, e aquilo. Nós criamos expectativas, e muitas das expectativas que nós criamos, elas são frustradas. E como que nós vamos lidar com essa frustração? Como que eu e você vamos lidar quando uma pessoa promete algo e não faz aquilo que ela prometeu que faria? Como Jesus fez. Jesus, ele não ficou paralisado diante da tristeza, diante da angústia, e ele não ficou paralisado diante das frustrações que os seus discípulos tinham feito com ele. Ele continuou. Sabe qual que é o segredo? Continuar. Sabe qual que é o segredo? É tentar não criar expectativas em homens. O segredo é criar expectativa em Cristo. E quando você estiver ansioso, é falar, o meu socorro vem de Deus e não de homens. Na hora da tristeza, é falar, o meu socorro vem de Deus e não de homens. E permanecer firme naquilo que Deus tem colocado na sua vida ou no seu coração. Então, que eu e você não fiquemos paralisados diante das frustrações. Sabe que tem muita gente que deixa de frequentar uma igreja, não só a nossa e tantas outras igrejas, porque se frustram. Se frustram com a liderança, se frustram com o pastor, se frustram com o diácono, se frustram com os músicos, se frustram com o departamento infantil e são frustrados. E não são poucas as pessoas que estão hoje desigrejadas, porque passaram por uma frustração e não se atentaram que isso faz parte da vida humana, faz parte. Irmãos, eu não estou falando que é gostoso passar por frustração, mas eu estou dizendo que faz parte da vida. Uma hora você vai frustrar alguém, uma hora alguém vai te frustrar. Isso vai acontecer inevitavelmente. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer. Então que isso não te impeça a sua caminhada, a sua jornada com o Senhor. E por último, eu quero falar da oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez está lá em Mateus mesmo, 26, no versículo de número 39. Acompanhe comigo, por favor. Ele vai repetir essa oração 3 vezes. Ele diz assim: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A oração que Jesus faz, eu finalizo aqui com esse último ponto, é uma oração que praticamente a gente não se ouve mais na igreja. Nossa, pastor, por que você está falando isso? Porque a oração que Jesus faz não é para benefício próprio. A oração que ele faz é para que a vontade do Pai se cumpra na vida dele. E aqui eu quero abrir um pouquinho de uma reflexão, de um parênteses, para a gente entender melhor isso. Irmãos, quando a gente ora, não é a nossa vontade que prevalece. Tem muita gente que talvez até ensine, e eu não vou julgar aqui ou criticar quem ensina dessa forma, né? Tem gente que fala assim, não, você vai pôr no papel tudo que você quer, né? Não, quero casar com moreno, alto, né? Igual aquela música, né? Bonito, sensual, olhos claros, né? De uma família milionária. Você fez a listinha? Glória a Deus. Mas aí sabe o que aconteceu com a listinha? Cruzou com a vontade de Deus. Né? E se a listinha falha? Eu dei um exemplo só de casamento, né? Mas tantas outras coisas. A nossa fé está ligado na nossa comunhão com Ele, que a vontade dEle é perfeita, boa e agradável, ou que a nossa vontade é melhor do que a dEle? Então nós temos que tomar cuidado, né? A oração que nós devemos fazer tem que seguir esse padrão aqui. Senhor, não quero passar por isso. Jesus falou isso, gente. Vocês entenderam a oração dele? Senhor, se for possível, eu não quero tomar esse cálice. Se fosse hoje, ele ia falar assim, Pai, eu não quero passar por isso. Eu não quero ser crucificado. Eu não quero ser levado para o madeiro, eu não quero. E a oração de Cristo é exatamente essa, mas no final da frase da oração mas não seja feita a minha vontade. Ela faz um paralelo com a oração do Pai Nosso.
onde Jesus fala, né, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a vontade nossa for estabelecida com a vontade de Deus, vai acontecer. Vai acontecer. Mas Jesus está dizendo, eu não quero que seja feito do meu jeito. Eu quero que seja feito do teu jeito. Irmãos, qual que era o propósito de Cristo vindo aqui na terra? Ele é morrer pelos pecados nossos. Esse era o propósito. E conforme foi afunilando, chegando nesse ápice, que era a morte da crucificação, ou na cruz, ele sente a dor, ele sente o baque, ele fala, Senhor, se der para me poupar disso, me poupe, mas não seja feito da minha maneira, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Eu me lembrei de um texto, enquanto eu preparava essa mensagem, de Lucas 9, 23, que Jesus diz assim, eu falei isso na sala de batismo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é mais a mensagem da moda hoje. A mensagem da moda é vem do jeito que você está e permanece do jeito que você está. Não. A mensagem bíblica é venha do jeito que você está, mas agora você vai passar por um processo de transformação, de purificação, a metanoia. Mudar a mente, mudar seu jeito de ser. Evangelho, irmãos, ouça bem isso aqui, ó, é cruz. Evangelho é negar a si mesmo. Se alguém te ensinou de outra maneira, está errado. Evangelho é luta. Evangelho é pegado, não é fácil não. Evangelho é porta estreita. Evangelho é carregar umas cruzes, se existir cruz, plural, né, Jéssica? Para cruz é cruzes, você vai carregar, camarada. Não é fácil. Você vai dizer não à sua vontade, você vai dizer não aos seus prazeres carnais. Você vai romper com o mundo. Isso é ser cristão ou discípulo. É dizer não à nossa vontade. Eu quero, mas eu não vou fazer. Eu tenho vontade, minha carne me impulsiona, esse é meu desejo, mas eu não faço em submissão àquele a quem eu sigo. Esse é o Evangelho da cruz, é o Evangelho de negar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos prazeres, as nossas paixões, abrir mão de algumas coisas, não tem como servir a Deus e várias outras coisas na vida, não tem. Você tem que abrir mão de coisas na vida. Eu, quando eu voltei para Cristo, eu tive que abrir mão de amigos que eu tinha no mundo, que me levavam a ser um cachaceiro, a que me levavam a usar maconha. Eu precisava abrir mão de alguma coisa, porque se eu continuasse nesse modo de viver, eu ia de novo voltar na vida miserável que eu estava vivendo. É um evangelho de negação. É quando vir as propostas para nós que somos casados, é você falar não. E é fácil? Não é fácil. Para você que é jovem, que está aí na flor da idade, com os hormônios pegando fogo dentro de vocês, que o sexo está aflorado, é dizer não. É fácil? Não é fácil. José, com 17 anos, 18 anos, ele teve que fugir da mulher de Potifar, que se apareceu pela dona diante dele. E ele saiu correndo, porque se ele não sai correndo, o trem pega, e pega mesmo. Pode ser José, Paulo, quem for, meu amigo. É carne. Por isso que Jesus fala, olha, vigiem e orem, porque a carne é fraca, e ela é mesmo, miserável carne. Então que a gente possa voltar, irmãos, começando de nós aqui, da liderança. Se alguém quer ir até Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não é a nossa vontade, é a vontade de Cristo para as nossas vidas. Duas coisas, vigie e ore, ou ore e vigie, pode ser de qualquer forma. Jesus venceu porque ele estava em vigilância e ele estava em oração. Jesus venceu como homem, tá? Não como Deus, mas como homem, porque ele estava em vigilância e em oração, porque logo depois ali o texto vai falar que os soldados vieram, né? Judas o trai, os soldados vêm, pegam ele, leva lá até o sumo sacerdote, ele vai passar pelo processo ali de ser condenado e ele vai para a cruz do Calvário. Então que possamos ser sóbrios, vigilantes e homens e mulheres de oração.
Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Desculpa aí se eu ultrapassei 10 minutos, mas eu precisava falar essa palavra para vocês. Eu precisava usar esse texto aqui, no bom sentido da palavra, para exortar a minha vida e a sua vida. O Evangelho, irmãos, ele não mudou e ele não vai mudar. As gerações mudam, né? O que era tolerado no passado, hoje a gente já aceita com maior facilidade e sem às vezes questionar nada. Mas o Evangelho não muda. Nós vamos, se Deus permitir, ficar velhos, mas o Evangelho continua novo. Ele continua atual. Porque o ser humano vive distante de Deus. E o Evangelho que eu preguei hoje é o Evangelho que Cristo pregou também. O Evangelho de oração, de vigilância. O Evangelho de nós ajudarmos uns aos outros. O Evangelho de negarmos a nós mesmos e fazer a vontade do Senhor nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa trabalhar no seu coração, no meu coração. E que possamos servi-lo, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é nos seus atributos, na sua fidelidade, bondade, no seu amor por cada um de nós. Vamos orar antes de nós tomarmos a ceia. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas pessoas que estão aqui, os que estão em casa participando desse culto. Obrigado porque o Senhor fala com cada um de nós, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor exorta, disciplina quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer bem. E nós Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. O Senhor pagou um alto preço para que hoje pudéssemos estar aqui, não só reunidos como igreja, mas participando também da ceia do Senhor. Abençoe agora esse momento, abençoe, ó Deus, cada uma das vidas que aqui estão, os que estão em casa, que irão participar da ceia, que seja um momento excepcional, Pai amado, excelente aqui para cada um de nós, e que possamos lembrar daquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Zé com a Sônia, por favor. Quem mais? Os diáconos que estão escalados também para a ceia. Pode vir aqui à frente, quem tiver escalado. A dona Cida e a Rita. Amém. Eu vou fazer diferente hoje, irmãos. Vocês vão sair do lugar de vocês, vão pegar aqui o pão e o cálice. Pode vir aqui à frente, dona Cida, a dona Rita, pode ficar aqui à frente. E nós vamos fazer, a fileira de cá vem aqui e volta por lá. A fileira de lá vem por lá e volta por cá, entenderam? Então vamos fazer dessa maneira. Pode vir, Isa, pode puxar a fila aqui. Isso, pode vir mais para cá, pastor, com a Sônia. Isso. Pode vir também a dona Denise, o pastor Samuel, depois a Juliana. Amém. Isso. É isso mesmo, dona Cida, seu Theo. Isso, às vezes já pode ir atrás, isso aí. Você não vai comer o pão, não vai tomar o cálice, nós vamos tomar juntos aqui, tá bom? Vamos lá? Seja sempre exaltado,
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Ressuscitou. Levou sobre si meu pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Com amor assim, o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, aleluia, a cruz me libertou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos pegaram aqui na frente os elementos? Alguém ficou sem? Amém. A Maiara? Isso. Pode levar, por favor, pastor. Ela está com o Gael no colo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Essa noite nós lembramos daquilo que Cristo fez por nós um dia na cruz do Calvário. O texto que eu preguei no jardim do Getsêmani foi aquilo que antecedeu a morte de Jesus. E a gente fala, né, que a salvação é gratuita, e de fato é. Mas alguém pagou um preço. E esse alguém foi Jesus. Ele pagou um preço por mim e por você. Ele se entregou, Ele sofreu em meu lugar, em seu lugar. Ele morreu a nossa morte, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida abundante em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós consagramos esses pães a Ti essa noite. Agradecemos porque a Tua palavra diz que quando Jesus foi traído naquela noite, Ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. E nós estamos aqui segurando aquilo que representa o corpo de Jesus que foi levado ao madeiro. Obrigado, Jesus, pela Tua morte naquela cruz. Obrigado porque o Senhor se entregou por cada um de nós. Eu Te louvo, eu Te agradeço e peço, Pai, que ao comermos desse pão, nós possamos relembrar o sacrifício do Senhor por nós naquela cruz. Em Teu nome eu oro e agradeço. Amém. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pelo cálice também. Senhor Jesus, Te agradecemos pelo cálice. Agradecemos porque esse cálice representa a morte do Senhor. Ele representa o sangue que o Senhor verteu naquela cruz por cada um de nós. Esse cálice representa uma nova aliança que o Senhor fez conosco,
de que um dia o Senhor vai nos buscar, o Senhor voltará para nos buscar, e nós viveremos a eternidade com o Senhor. Ó Deus, nós consagramos a Ti, e pedimos que na medida em que tomarmos esse cálice, sejamos participantes das bênçãos do Senhor. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Tome do cálice, seja grato também ao Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pelo cálice, obrigado pelo pão, obrigado porque o Senhor Jesus se entregou por nós naquela cruz, e nós agradecemos a Ele, por tamanho amor que Ele tem por cada um de nós. Abençoa o Teu povo, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os que estão aqui, participando também do culto, Pai, a Ruth, oramos pela Elanã também, pedindo a Tua bênção a ele. Oramos pela Elisa também, Pai amado, que está ali fazendo uns exames no hospital. Abençoa a vida dela, Pai. Oramos pela Esther, pela Sandra. Oramos pela vida do Elton, ó Deus. Oramos pela vida da doutora Fausta também, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Pelo Alcino, pela Nilva. Abençoa, Pai amado, a Dona Rosa, Senhor Deus, que o Senhor Manuel esteja dando, ó Deus, as Tuas bênçãos sobre eles essa noite, Papai. Oro pelo seu Antônio também, Cipriane. Oro para que o Senhor abençoe a Dora. Oro para que o Senhor abençoe a Nilce, a Dona Eurípides, a Sheila, o Elton. Esteja com essas pessoas em suas casas, em seus lares, e que nenhuma obra do mal prevaleça contra eles. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço em quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus. Tua altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és